Alô, eu sou Miguel Luiz Cardoso, eu sou aluno UESP de Letras Português aqui do campus Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba, Piauí. Eu sou aluno PIBIC voluntário do projeto de pesquisa 2024-2025, intitulado A Estrutura do Circuito Literário do Norte Piauiense a partir das páginas do Almanac da Parnaíba, orientado pelo professor doutor Daniel Castelo Branco Ciarline. Esse projeto de pesquisa ele é focado na investigação do campo literário do norte do Piauí, que tem como núcleo a cidade de Parnaíba, mas inclui espaços e realiza trocas com várias outras cidades até fora do Nordeste. E estamos estudando então como ele se formou e se diferenciou nos aspectos de produção literária em comparação a outras regiões do estado, principalmente o centro-norte como núcleo a capital Teresina. Em colaboração com outras pesquisas e estudos sobre circuitos literários do Piauí, em destaque o livro do professor Daniel, Literatura, Imprensa e Vida Literária em Paraíba, nós decidimos que precisaríamos encontrar um ponto de virada para essa produção mais formalizada dos autores, nomes importantes da literatura piauiense. E encontramos então, no início do século XX, mais especificamente em 1924, a fundação por Benedito Santos Lima de um dos mais importantes periódicos dessa formação literária na região, que é o Anuário, o Almanac da Parnaíba. Tendo como recorte, então, os 10 primeiros títulos, as 10 primeiras publicações desse periódico, nós buscamos então por nomes e produções nessas páginas do periódico para compreender como se estrutura e como se molda o que antes eram apenas manifestações literárias esparsas para então um grupo formado e consciente de uma produção organizada. Quando falamos de produção organizada, estamos entrando no teórico Antônio Cândido, em Literatura e Sociedade, e é importante pontuar ele porque temos um caso especial aqui no Norte Piauí, porque essa formação literária se deu através não só de uma arte de agregação, estamos falando aqui de um contexto do início do século XX, onde há um avanço do letramento na região, mas também de uma arte de segregação, nas palavras de Antônio Cândido, que é uma arte feita somente desses produtores para esses produtores, né, desses literatos para esses literatos, que afastava o público, que separava, segregava mesmo o público. Era dado através do que na época, nesse recorte sincrônico, era considerado um gênero poético, as charadas. Nas páginas do Almanac da Parnaíba são centenas de charadas que eram produzidas por nomes importantes dessa formação literária, de academias e cenáculos, inclusive, do Piauí, mas que há um certo trabalho árduo na hora de catalogar esses nomes, porque eles se escondiam atrás de pseudônimos na hora de realizar essa arte de segregação das charadas. É um caso, inclusive, do próprio Benedito Santos Lima, que assinava H. Chado em algumas de suas charadas. Fora charadas, nós também temos várias produções literárias nas páginas do periódico, incluem sonetos, cromos, crônicas, trovas, etc., que eram produzidas por agentes que ou moravam em Parnaíba ou eram atraídos para Parnaíba por contexto comercial, mercantil. Muitos desses produtores eram também comerciantes, trabalhadores da região, e por conta disso era inevitável que suas obras retratassem desses temas do comércio e viam Parnaíba como a terra do progresso, né? Manifestando isso nas suas artes, principalmente movimentos contra a capital. Essas e outras notas dominantes são estabelecidas para auxiliar a nossa pesquisa e traçar esse mapa do circuito e compreender os desdobramentos desse recorte que é tão pouco explorado da nossa região até agora. E é isso. Obrigado.